de facto muito bom poder estar convosco e, sobretudo, estar neste dia que para nós cristãos tem um significado tremendo. O significado é que, de facto, Jesus ressuscitou e por isso mesmo nós também iremos ressuscitar. Então podemos clamar: aleluia, 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 Jesus vive. E essa é, de facto, a maravilhosa graça que o Senhor nos concedeu. Vamos ao nosso Deus em oração, então. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos muito pelo teu amor, pela tua graça maravilhosa sobre nós. Te agradecemos, ó Deus, porque tu nos dás uma oportunidade fantástica de poder levar a nossa voz até ti e saber que tu nos ouves, onde quer que tu estejas, porque teu é todo o universo, mas também, Senhor, na tua própria característica de omnipresença. Nós sabemos que tu podes estar e estás em todo lugar e estás com os teus, Senhor, em cumprimento daquela promessa do Senhor Jesus aos seus discípulos de que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele aí estaria no seu meio. E nós te agradecemos, ó Deus, porque hoje tu estás no meio, no seio da Igreja Batista de Matosinhos, multiplicada por todos estes lares em que mais do que 2 ou 3, sentindo a tua presença. E nós queremos, ó Deus, que o teu Espírito nos venha a abençoar e que aquilo que vamos fazer não seja apenas para cumprir calendário, porque este é um dia especial, mas sobretudo porque no nosso coração temos este desejo de te louvar, de te agradecer e de buscar a tua palavra, Senhor, de clamar a ti também por avivamento, por restauração, por manifestação do teu poder nas nossas vidas e dos nossos queridos, Senhor. Venha, ó Deus, abençoar esta tua igreja, onde ela está agora espalhada por este país, ou até em outros lugares, Senhor, que a tua graça maravilhosa esteja com cada um de nós agora e para sempre. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos fazer uma leitura bíblica a Isaías capítulo 53, versículos 3 a 12, e esta leitura vai ser feita pelo diácono da igreja, o irmão Romualdo. Vamos acompanhar. Era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Deram-lhe sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou-me ele, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Pois ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías escreveu esta profecia, todo o seu livro, cerca de 700 anos antes deste texto em particular e desta profecia acontecer, porque ela se refere, aponta exatamente para o sofrimento de Jesus, o Messias que havia de vir e que, tal como ele descreve ali de uma forma muito bem caracterizada em vários quadros, desde a flagelação de Jesus, o desprezo que lhe deram,
depois a crucificação, mas ao mesmo tempo também a vitória de Jesus sobre a cruz e também toda a sua descendência, isto é, aqueles discípulos que haviam de crer nele, que o haviam de seguir. Tudo isso está lá. E é de facto um memorial que nós podemos encontrar lá no Antigo Testamento daquilo que o Senhor já tinha determinado e queria fazer e que concretamente 700 e poucos anos depois então concretizou, realizou, porque foi o cumprimento da profecia. Vamos ter uma outra leitura bíblica nesta sequência agora e vamos aproximando-nos daquele momento tão crucial mesmo da cruz, em que Jesus tomou a cruz, foi crucificado. Vamos ler em Lucas, capítulo 23, Lucas 23, versículos 32 a 43. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram-se outros. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de facto o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres ao teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não estava só, lado a lado, tinha outros dois malfeitores que também sofreram o castigo da crucificação, mas tiveram comportamentos tão diferentes, mostrando bem aquilo que, no fim de contas, são as duas opções que o ser humano tem: aceitar Jesus como o Messias, como o Cristo, como o Filho de Deus, que não tinha pecado algum, que não tinha nenhuma razão para ser crucificado, mas foi, ou aqueles que acabam por o rejeitar. Um aceitando, outro rejeitando, e essas são as duas grandes opções que a humanidade tem que ser confrontada e tomar decisão. Meus queridos irmãos e irmãs, vou meditar convosco aquilo que tem sido os meus pensamentos, aquilo que o Senhor tem colocado na minha mente, no meu coração já há mais de uma semana, talvez quase há duas, e o título da mensagem talvez seja assim um bocadinho esquisito, mas os irmãos vão ver que tem todo o sentido. O título da mensagem é A Bênção do Mal. A Bênção do Mal. Certamente que nós podemos olhar para estes copos e eu não sei o que é que os irmãos dirão. Algum que está meio cheio, outro que está meio vazio. Está meio cheio, meio vazio. Depende como nós vemos cada situação que enfrentamos, como nós encaramos os problemas. Depende do nosso otimismo ou do nosso pessimismo. E a pergunta que vem é esta já de imediato: você é um otimista ou um pessimista? Quando algo de mal acontece aos outros, eu direi até o pessimista consegue ser otimista. Mas quando lhe toca a si, na sua própria vida, na sua saúde, na sua família, nos seus interesses, então o pessimista é mesmo cheio de lamentos, de tristeza, quase de caixão à cova, como nós dizemos em bom português. O mundo vai acabar. E alguns dizem: ai de mim que sou um coitadinho. Em geral, os portugueses são mais para o lado pessimista. Mesmo quando a vida corre bem,
Alguns dizem, podia correr melhor. Os brasileiros são um pouco mais para o lado otimista. Está legal, está melhorando, está tudo bem. Mas o nosso povo diz, há males que vêm por bem. Há males que vêm por bem. O Covid-19 é um mal que vem por bem. É uma maldição que traz bênção. Como é isso, pastor? Será que já foi atingido pelo Covid e nós não demos conta e a sua cabeça já está meio virada? Como é que o Covid é um mal que vem por bem? É uma maldição que traz bênção. Então, o Covid, que já infectou neste momento quase 2 milhões de pessoas em todo o mundo, já tirou a vida a mais de 100 mil pessoas em todo o mundo. Será que isso é uma coisa boa? Atenção, eu não disse que é uma coisa boa. Disse que traz bênção. Sem dúvida que o Covid é uma maldição por causa dos terríveis e devastadores efeitos. Arrasa com muitas empresas, destrói milhares e milhares de empregos e leva o estado de ansiedade, potencia conflitos domésticos, sobretudo pessoas que às vezes já não se dão bem, mas que agora, por estarem obrigados a viverem lado a lado durante muito tempo, entram em choque, entram em conflito, entram em violência. É uma maldição, porque creio firmemente que este é um juízo de Deus sobre a humanidade. Um aviso sério a todos os que pensam que podem controlar tudo e não temem a Deus. É o aviso àqueles que zombam de Deus, tal como fizeram nos dias de Jesus. Zombam do próprio Jesus, ridicularizam os valores cristãos, adotam valores imorais como a homossexualidade, o aborto, os casamentos gay e tudo mais, que nos faz lembrar a perversão de Sodoma e Gomorra. Mas, por outro lado, este Covid-19 traz bênção sobre bênção. E na minha cogitação encontrei e fiz uma lista de 11 bênçãos que este mal traz para nós. Vamos contar as bênçãos. 1. A bênção da família junta, com a oportunidade dos pais falarem aos filhos, gastando tempo de qualidade, ouvindo as suas preocupações, as dúvidas, os seus anseios, os seus planos, os seus sonhos. 2. A bênção da conversão de membros da família que têm adiado a entrega da sua vida a Jesus. Um dia, eles vão estar face a face com Jesus. E nessa altura é demasiado tarde, se não aceitarem Jesus aqui e agora como seu Senhor e Salvador. Ninguém tem a vida nas mãos, nem controla o dia da sua morte. Nestes dias, pelo mundo fora, muitos estão a entregar as suas vidas a Jesus. Bênção 3. A bênção do culto comunitário no templo, que já nos deixa tremendos de saudades. Como nós gostaríamos hoje de ter estado pela manhã no templo. E esse desejo está aí, e eu creio que é uma bênção, porque quando tudo isto passar, nós vamos ter um prazer maior ainda de estar na casa do Senhor. E há alguns que vão de vez em quando, vão ter desejo de ir mais vezes. Diz o salmista, assim como o veado anseia pelas correntes de águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Salmo 42, verso 2. E ainda, um pouco mais adiante, diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, verso 1. E no outro salmo, nós lemos que quando os cativos na Babilónia voltaram a Jerusalém, depois de décadas de afastamento da sua vida normal e da sua liberdade, sentiram tanta alegria que a sua boca se encheu de cânticos e gritaram, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso
e estamos alegres. Salmo 126, versos 1 a 3. Bênção 4. A bênção da proteção de Deus sobre nós e sobre os nossos queridos. Tem acontecido. E é motivo para darmos graças ao Senhor. Bênção 5. A bênção de vermos claramente que Deus é o Senhor da história. É o Senhor das promessas. É o Senhor das profecias. E porque Ele é Senhor, é Ele que está no comando. Nada acontece sem que Deus permita, sem que seja parte do plano de Deus. E isso está a acontecer e nós vemos claramente isso. Bênção número 6. A bênção da unidade da nossa igreja. Tão distantes que estamos, mas agora tão próximos, mais próximos do que nunca, com a ajuda preciosa da internet. Bênção 7. A bênção da colaboração dos líderes da igreja na preparação de mensagens, preparação de meditações, de estudos, para que não falte o alimento espiritual ao povo do Senhor. Bênção 8. A bênção da provisão material do nosso Deus. Mesmo que algum de nós perca o emprego, agora, Deus proverá outro melhor. E isso só por causa da bênção e da misericórdia e graça de Deus. Bênção 9. A bênção de que, afinal, nós podemos passar sem certas coisas a que dávamos tanto valor, mas que, na verdade, são coisas fúteis e passageiras. Bênção 10. A bênção do serviço de saúde que temos no nosso país e dos profissionais dedicados, corajosos, que arriscam as suas vidas nesta guerra. Bênção 11. A bênção de que, mesmo em nossas casas, podemos celebrar a Páscoa. Esta é uma festa única para os cristãos. E eu poderia dar-vos oportunidade aqui, e talvez alguns de vós pudessem acrescentar mais uma, outra e outra bênção. Afinal, a maldição trouxe bênção. Vamos focar a nossa atenção na centralidade da nossa Páscoa. Também ela foi uma maldição, mas uma maldição que se tornou em bênção. Tremenda e vergonhosa maldição, mas retumbante e gloriosa bênção. E nós encontramos isso num texto sublimemente escrito pelo apóstolo Paulo na Carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículos 13 e 14. E a minha tradução diz assim. Vejam, Paulo é direitinho no ponto. Ele diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Estes dois versículos falam de maldição e de bênção. Vamos considerar a maldição que está aqui, relacionada com a Páscoa. A lei dada por Deus a Moisés continha normas de conduta muito precisas que visavam o respeito pela vida humana e pelos bens de cada um. Violar tais leis era crime punível com alguma pena, sempre proporcional ao dano causado. Algumas dessas violações eram castigadas com a pena de morte. Por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 21, versículos 22 e 23, nós lemos assim. Se um homem tiver cometido um pecado digno de juízo de morte e for morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá toda a noite no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto aquele que é pendurado é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança.
Jesus Cristo foi acusado de um crime. Lucas, no seu Evangelho, relata a acusação. E a acusação está no capítulo 23, verso 2 do Evangelho de Lucas. E diz assim: havemos achado este homem pervertendo a nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo ser ele mesmo o Cristo, o Rei. Para os judeus, esta acusação era digna de morte. A acusação era verdadeira. Havia provas. De imediato, Pilatos interrogou Jesus: és tu o Rei dos judeus? E Jesus respondeu: é como dizes. Porém, para Pilatos, isto era irrelevante. Não era ameaçador da sua autoridade. Já para os principais sacerdotes era uma afronta, um crime inaceitável, juízo de morte. Pilatos decide então começar a lavar as suas mãos, enviando Jesus para Herodes, o rei dos judeus. E este Herodes era um descendente do rei Herodes dos dias do nascimento de Jesus. Aquele que, sendo rei em Israel, temeu que um outro rei aparecesse e, por isso, mandou matar todas as crianças, todos os meninos de 2 anos de idade para baixo. A ameaça ao rei dos judeus de um outro rei estava ali. Herodes, este dos dias de Jesus, agora feito homem, questionou Jesus, esperando ver algum milagre. Nem uma palavra saiu da boca do rei Jesus. Herodes, por isso mesmo, desprezou, escarneceu dele. Vestiu-lhe, numa atitude de gozo, roupa de rei e devolveu-o a Pilatos. Após muita insistência dos sacerdotes e fariseus que incitavam a multidão, Jesus foi condenado à morte. E o meio que os romanos tinham para punir este tipo de condenação era a morte por crucificação. Nas imediações de Jerusalém havia vários lugares onde os condenados à morte eram pendurados em madeiros. No caminho para o Gólgota, Jesus, em sofrimento, em agonia, quase sem forças, carregou aquele pesado madeiro. Aquele madeiro era meu. Perante a lei de Deus, eu sou pecador. Pecadores porque sou portador do vírus da desobediência, herdado de Adão. E, por conseguinte, condenado à morte espiritual e à morte física. Mas também sou pecador por escolha própria. Não adianta escudar-nos na desobediência de Adão. Eu também desobedeci à lei de Deus. E você? Aquele madeiro também era seu. Jesus foi crucificado naquele madeiro. Sobre a cruz foi pregada uma placa que tinha uma inscrição. E esta inscrição varia conforme os evangelhos, mas basicamente dizia isto: este é o Rei dos judeus. Na verdade, Jesus só é Rei dos que o aceitam e seguem. E assim, Jesus foi feito maldito. E com a maldição de Jesus, nós fomos resgatados da maldição da lei. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados, tal como Isaías tinha profetizado. Isto relativamente à maldição. Mas a maldição trouxe bênção. E nós encontramos bênção na crucificação. Encontramos bênção naquilo que Jesus fez. A maldição de Jesus trouxe bênção. Aos gentios veio a bênção de Deus. É Deus a cumprir mais uma das suas múltiplas promessas. Há mais de 3.000 anos, Deus chamou um homem de nome Abrão para sair da sua terra, ir para a terra que o Senhor lhe mostraria e lá seria abençoado.
e seria pai de uma grande nação. Em Abraão, Deus iria abençoar muitas famílias de toda a terra. É certo que Israel falhou na sua missão de ser luz para as outras nações, porque se entregou à idolatria e a práticas imorais. Mas a bênção de Deus aos outros povos não ficou por cumprir, nem deixaria de ser derramada. Através da maldição que caiu sobre Jesus, Deus trouxe bênçãos para nós. E que bênção! A bênção de recebermos pela fé a promessa do Espírito. Os discípulos de Jesus ficaram aterrorizados. Aterrorizados. A prisão, a flagelação e a crucificação do seu mestre e senhor. E em parte tinham razão. Num ápice, a sua segurança caiu por terra. De repente, a multidão amistosa e pacífica que seguia Jesus tinha sido substituída por uma multidão hostil e violenta. Da noite para o dia, ficaram confinados a algumas casas de abrigo, sem saberem quando aquele terrível pesadelo iria acabar. Se é que acabaria mesmo. O horizonte era tão negro, tão incerto. Tudo ficou com... Dia de sábado foi com certeza a reflexão. Dia de muitas memórias, lembrança daquilo que Jesus tinha ensinado e de como ele lhes havia falado da sua própria morte. Será que deu para entender? Certamente que não. Não foi ele que operou tantos milagres? Porque então se deixou prender e crucificar? Não, não dava para entender. Nada de bom poderia sair disto, teriam pensado os discípulos. Nada de bom pode sair disto. Mas o domingo, primeiro dia da semana, estava a romper. E com aquele dia chegaria a bênção. Algumas mulheres piedosas vão ao sepulcro com as especiarias, tal como elas sabiam, como faziam com outros, para ungir o corpo de Jesus. Mas o sepulcro estava vazio. E aquelas mulheres pensaram, seria isto outra maldição? Roubaram o corpo dos senhores. Mas não havia maldição. Agora era bênção. E que bênção! Maravilhosíssima demais para aqueles discípulos. Como se a aparição de Jesus ressuscitado aos seus discípulos não fosse já bênção bastante. Deus ainda acrescentou outra. O Espírito Santo desceria sobre os discípulos e seria dado também aos que viessem a crer em Jesus. Bênção sobre bênção. Anos mais tarde, Paulo, o perseguidor da igreja outrora, mas agora convertido e transformado pela graça divina, exclama: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. O nosso último inimigo foi vencido. Jesus ressuscitou. Ele vive. Aleluia! E voltará para nos buscar e levar para a casa do Pai. Lá onde há muitas moradas. Lá onde não há choro. Lá onde não há maldição. Lá onde não há dores. Lá onde vai ser tão bom estarmos. E a maldição converteu-se em bênção. Querido irmão, querida irmã, alegre-se no Senhor pela maldição da cruz. Louve ao Senhor pelo sacrifício tremendo de Jesus por si. O castigo que nos traz a paz foi levado uma vez por todas. Prezado amigo, que ainda não convidou Jesus a entrar na sua vida, que ainda tem a maldição da desobediência sobre si e por isso mesmo está separado da graça maravilhosa de Deus. Entregue-se completamente a Ele, sem reservas, tal como está. Tal como está. Entregue a sua vida a Jesus. Ora ao Senhor. Vamos orar agora mesmo. Você aí, eu aqui.
mas abra o seu coração para Jesus. Vamos orar. Vou orar por si. Pai querido, Pai amado, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai dos impossíveis, daquele que é capaz de olhar para a nossa condição de pecadores e ainda assim nos amar. E nos amar de uma forma maravilhosa. Ó Pai do céu, eu te agradeço porque um dia tocaste na minha vida. E neste momento, Senhor, eu te peço que sejas com aqueles que têm estado a ouvir esta mensagem, que toques no seu coração, que abras a sua mente, que também eles desejam livrar-se da maldição que pesa sobre eles, assim como todos aqueles que não creem em ti. Ó Deus do céu, tem misericórdia, tem compaixão daqueles que precisam tanto de celebrar a Páscoa como ela deve ser celebrada, com alegria, com vitória, com a ressurreição de Jesus, dizendo e clamando e gritando, Ele vive, e porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Ó Deus do céu, nós podemos dizer isso, muitos de nós, mas eu oro neste momento por aqueles que na sua casa, no lugar onde estão, não podem dizer isso, mas em nome de Jesus, eu te peço que o teu Espírito toque no seu coração, toque na sua vida, que abra, Senhor, a sua mente, o seu entendimento, para eles reconhecerem que não há outro meio de salvação a não ser através do Senhor Jesus. Ó Pai do céu, opera esse milagre hoje. Não há maior milagre que o milagre da salvação, o milagre da conversão. E tu, Senhor, vais fazer isso na vida de centenas, no dia de hoje, durante estes dias, porque a vinda do Senhor está próxima. E é importante que cada um não perca a oportunidade que tem. Pode ser a última, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, pelos familiares, pelos amigos, dos nossos irmãos e irmãs da Igreja Batista de Matosinhos, que, ó Deus do céu, a tua graça toque nas suas vidas. Abençoa-os, Senhor. Aceita o seu pedido de perdão agora mesmo, Senhor. Aceita cada um deles tal como está, Senhor. E eu imploro em nome de Jesus que o teu Espírito os convença e lhes traga a tua paz duradoura. Paz que, ao mesmo tempo, é acompanhada do cumprimento da promessa da descida do Espírito Santo na sua vida. Que esse Espírito maravilhoso que é o teu e que é colocado no coração, na vida daqueles que são teus, chegue também hoje ao coração de familiares, de amigos, dos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Em nome e por amor de Jesus, oro neste momento. Amém, amém, amém.